tiro de cá. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um evento da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para o seminário sobre a gestão de resíduos sólidos no Distrito Federal. Convidamos para tomar lugar à mesa o senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo desta Casa, autor da iniciativa, deputado Augusto Carvalho. Convidamos ainda para fazer parte da mesa a senhora Raquel Naves Blumenschein, professora e pesquisadora da UNB, coordenadora do Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade. Está lá fora. Enquanto aguardamos a chegada da senhora Raquel Blumenschein, convidamos o segundo palestrante do dia, o senhor Alexandre Balduino, representante do IBAMA no Distrito Federal, engenheiro florestal. Convidamos ainda a senhora Silvia Astolfa, engenheira ambiental na área de resíduos sólidos, do Ministério do Meio Ambiente. Estaremos aguardando também a chegada da senhora Silvia Astolfa. Senhoras e senhores, neste instante, portanto, passamos a palavra para a presidência dos trabalhos ao senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, deputado Augusto Carvalho. Bem, nós convidamos também o Ministério Público do Distrito Federal, na pessoa da doutora Marta, que é encarregada pela promotoria de acompanhar as questões relativas ao que vem acontecendo aqui no DF, nessa questão de gestão de resíduos. E a doutora Marta, infelizmente, não pôde estar aqui conosco, mas está aqui acompanhando o debate, o doutor João Geraldo, que nós agradecemos também a presença. A doutora, convida a doutora Raquel para compor a mesa conosco. E a doutora Silva está por chegar. Aliás, já está entre nós, mas deu uma saidinha. Daqui a pouco ela... Bem, a intenção de promovermos esse debate, infelizmente é um tema que mobiliza poucas pessoas ainda, poucas instituições, mas, felizmente, a própria FIBRA, a Federação das Indústrias de Brasília, o Sinduscom, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil aqui do DF, tem também já se debruçado sobre o tema. Ainda hoje, a doutora Raquel terá uma apresentação lá no Sinduscom, pelo que fomos informados, né? Nós tivemos recentemente, queria lembrar a atenção de todos, tivemos um editorial muito contundente do Correio Brasiliense, no auge daquela crise que nós denunciamos à população do Distrito Federal sobre o descaso com que a questão do lixo, a questão dos resíduos sólidos é tratada aqui no Distrito Federal. Na capital da República, imaginem vocês, nós tivemos aquelas irregularidades na questão mais gritante que foi
para o tratamento do lixo hospitalar. Vocês viram que nós, após denunciarmos durante tanto tempo a forma como o lixo vem sendo tratado aqui no Distrito Federal, particularmente uma relação de promiscuidade que nós percebemos que existe entre a empresa contratada Qualix e a empresa gestora, no caso a Belacap, gestora desse contrato que vem sistematicamente sendo desrespeitado, e, no entanto, nós não vemos, né, o poder público exigindo o cumprimento dessas cláusulas. E, após várias tentativas, motivou, inclusive, aqui protocolássemos um pedido de CPI aqui na casa ainda no ano passado. Depois, entramos com ação no Ministério Público para solicitar a extinção desse contrato. Por último, quando afronta a celebração desse contrato, foi chegado assim ao paroxismo, né, quando a causa que tratava de lixo hospitalar, que pelo contrato celebrado, dizia que a empresa, a Qualix, deveria, em caso de emergência, e no caso era a desativação do incinerador de lixo hospitalar, nessa situação de emergência, eu vejo aqui o doutor Florencio, do laboratório de patologia, em relação que a empresa até hoje não deu uma solução para esse recolhimento de materiais humanos, inclusive dos laboratórios, a causa que rezava, que no caso de emergência, com a paralisação do incinerador, a empresa deveria cuidar de acondicionar corretamente aquele lixo hospitalar. Nós vemos a responsabilidade, montanhas de lixo que foram acumuladas a céu aberto, com a nossa denúncia, com a nossa intervenção, também a intervenção do IBAMA, que chegou a interditar a usina. Nós vemos as atrapalhadas que foram cometidas, uma após outra, carretas indo para Goiás, depois voltando para Goiás, depois 17 carretas paradas aqui no pátio do setor de limpeza, serviço de limpeza urbana. Numa situação de emergência, já remendando o que já deveria ter sido solucionado, não foi necessário que tivesse do IBAMA, dos órgãos ambientais, a empresa, uma autorização precária para recolher as toneladas de lixo, que o Expedito, também a Associação dos Trabalhadores do SLU, e os seus companheiros que tiveram a coragem também de chegar, de denunciar, Expedito não, Eurípides, desculpa, graças à intervenção imediata do Eurípides, que pode também acompanhar e informar em tempo preciso o que estava sendo feito nessa questão. Então, eu estava dizendo para vocês, para ser, por parte do Correio Brasiliense, seria ótimo se a gente pudesse reproduzir esse editorial, um editorial contundente, onde o nome era lixo e responsabilidade, falando exatamente da maneira irresponsável com que essa questão vai ser tratada na capital da República, ao tempo em que criticava a falta de um plano diretor de resíduos sólidos para nortear as ações aqui do GRF no que tange a essa questão. Ontem nós assistimos mais um capítulo dessa novela. Quem pode ver o noticiário da televisão à noite, pode observar que a empresa, a Qualix, que já recebeu 600 milhões de reais quase dos cofres públicos, para cumprir todo um calhamaço de cláusulas sobre essa questão de lixo, que vai desde a coleta até o manejo do aterro sanitário, dito lixão estrutural, que deveria já ter sido desativado há muito tempo também. Ontem, nesse outro capítulo, nós vimos que a empresa que se comprometeu a entregar a usina já em funcionamento no dia 26, acabou dizendo que precisa de mais 10 dias de prazo para a
recuperação total das máquinas lá da zona da Ceilândia. Então, são com essas informações preliminares e com essa reflexão que nós gostaríamos de solicitar aos membros da mesa que pudéssemos desfazer, até porque a doutora Raquel, que é a representante pesquisadora da Universidade de Brasília, coordenadora do Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade, vai precisar fazer uma exposição para nós aqui de algumas lâminas, mas enquanto a gente desfaz a mesa, eu queria aproveitar para passar também para vocês, enquanto a gente toma o assento ali embaixo, para passar rapidamente para vocês alguns slides, também para a gente introduzir a questão. Então, eu peço a compreensão de vocês para a gente desfazer a mesa momentaneamente. Essas aí são algumas fotos que nós tiramos. Eu pediria a luz aí, por favor, o pessoal do controle da luz. São as fotos lá do lixão, o famoso lixão, dito alfabeticamente aí pelos homens da Qualix como aterro sanitário do Jockey Club, né? Vejam vocês, na capital da República, contíguo ao Parque Nacional do Brasília, o maior parque urbano do mundo, o acúmulo de toneladas de lixo que já vem se dando há 30 anos ali na estrutural, né? São catadores em condições abjetas que fazem a seleção dos materiais. Essas são as fotos do lixão da estrutural e da usina da Ceilândia, no caso do lixo hospitalar. Não, ainda... Eles estão caminhando, espargindo lá no lixão, enquanto os catadores seguem atrás, fazendo a peneira daqueles materiais. Também, pelo contrato da Qualix, nenhuma pessoa poderia ter acesso a essa montanha de lixo, né? Ali é lixo hospitalar misturado ao lixo despejado lá no lixão da estrutural. Lixo hospitalar. Bom, isso aí foi no caso dessa crise que a gente estava falando, são fotos que nós tiramos lá mesmo, no dia em que, graças à denúncia dos companheiros da Associação dos Trabalhadores da SLU, nós podemos constatar a completa e irresponsável, né, acumulação de lixo hospitalar na redondeza lá da usina do lixo da Ceilândia. Em 2000, o GDF decidiu terceirizar o serviço de coleta, né, destinação do lixo, e aí já uma licitação rigorosa que deu a vitória à empresa Qualix. Contrato inicialmente estimado em 355 milhões, por um período de 5 anos, né, e que esse contrato acabou já sendo reajustado, enfim, ao longo de 5 anos já foram pagos, já está desatualizado, Gustavo, já são 570 milhões que já foram pagos. Nos últimos dias já foram mais 10 milhões pagos à empresa, no auge daquela crise do lixo hospitalar. A maior parte, como disse, dos itens não foi cumprida pela Qualix e não temos conhecimento de nenhuma multa que tenha sido aplicada à empresa. Ali são alguns pontos que deveriam ter sido feitos, né, algumas cláusulas. Tinha que ter sido desativado o lixão estrutural, a área degradada, recuperada, incorporada ao Parque Nacional de Brasília, né, as providências para amenizar os impactos ambientais em relação ao lixão, né, e principalmente a nossa preocupação com o Parque Nacional de Brasília, né, o chorume produzido, que já foi detectado pelo IBAMA, né, que já estava com risco de contaminar o Parque Nacional, que abastece cerca de 500 mil pessoas. Também deveria ter promovido a coleta seletiva do lixo, estendendo esse programa às cidades satélites, com postos de recolhimento, né, desse lixo
já para ser reciclado, né, e uma campanha publicitária que ninguém nunca viu na imprensa de Brasília sobre a coleta seletiva. Também deveria ter implantado unidades de reciclagem de entulhos. Não sei se o pessoal da associação não chegou ainda, mas é uma reclamação permanente dessas empresas que recolhem os entulhos de construção civil, que não tem onde depositar esse material, né, e no contrato reza, né, que a Aquarix deveria ter construído 2 usinas, né, de reciclagem desse entulho de construção civil. O lixo hospitalar, nos casos de emergência, como falei, né, e um aterro sanitário que substituísse o chamado lixão estrutural. O lixão estrutural e a usina operam até hoje sem a licença ambiental, né, e estando as irregularidades do ponto de vista das exigências legais relacionadas a questões ambientais. E os custos administrativos da Belacap, ao invés de terem sido reduzidos, né, aumentaram significativamente, o que nos dá a entender que a Belacap acaba fazendo serviços que seriam de atribuição da empresa que foi paga para isso, né? Aí, o nosso caso de polícia, né, o representante da Belacap já teve a sua casa vasculhada pela Polícia Federal, que apreendeu computadores, pepitas de ouro, montanhas de dinheiro, e alguma coisa muito esquisita está partindo ali. Ali a nossa concepção do que está acontecendo, a má-fé e a irresponsabilidade, né? Até a ausência das reuniões promovidas pelo Ministério Público e o debate promovido aqui pela Comissão do Meio Ambiente, que vem sendo desprezados assintosamente por essa empresa. Ali foi o passeio de 25 toneladas de lixo hospitalar dia, que são recolhidos aqui no DF, para Goiás, no auge daquela crise, não é? E esse é o desafio que nós temos. São cerca de 2.000 toneladas de lixo todos os dias, não é, que devem ter um tratamento mais responsável por parte do poder público. Essas foram as ações que nós fizemos no sentido de exigir o contrato. Aliás, a própria Belacap dizia que o contrato estaria na rua imediatamente, desculpa, a licitação para a contratação de novas empresas. Desde o primeiro momento, há uns 2 meses, a gente vem cantando a pedra. A Aquarix vem criando uma situação de fato consumado, né, primeiro com o caos produzido na questão do lixo hospitalar. E agora, quando se aproxima o 23 de novembro, que é o dia que expira o contrato, eu entendo que eles estão criando uma situação de fato consumado para forçar uma contratação emergencial. Portanto, sem licitação, se foram 600 milhões de reais ano, aliás, 600 milhões de reais durante 5 anos, vocês podem calcular que seria em torno de 100 milhões, 120 milhões de reais por ano, que certamente é objeto de cobrança dessas empresas. É isso, né? Bom, imediatamente nós passamos a palavra, então, à doutora Raquel, para que pudesse fazer a sua apresentação. Prefere falar daqui? Prefere o microfone fixo? Não, acho que é melhor mouse. Bom dia a todos. Eu sou professora Raquel, da Universidade de Brasília, coordeno o Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade da Faculdade de Arquitetura e Centro de Desenvolvimento Sustentável. E eu queria agradecer o convite de estar hoje aqui com vocês, compartilhando as experiências que temos tido com gestão de resíduos sólidos e mostrar e apresentar um pouco do que temos feito no sentido de contribuir, não é, com todo esse problema complexo que é a gestão de resíduos sólidos urbanos hoje no Brasil. Não é uma questão única, exclusivamente do Distrito Federal, mas é uma realidade compartilhada por os vários centros urbanos brasileiros, particularmente o resíduo da indústria da construção. O meu objetivo com a minha apresentação é passar para vocês, na verdade, os princípios norteadores de uma gestão adequada de resíduos sólidos,
por meio das experiências que temos feito, dos programas que temos desenvolvido em parceria com diferentes organizações, com diferentes instituições, incluindo o Sindicato da Indústria da Construção e a Federação de Indústrias do Distrito Federal. E eu acho que uma das questões importantes para ficar claras em um encontro como o de hoje é que a gestão de resíduos sólidos urbanos, ele precisa de ser compartilhado. É um processo complexo, onde as responsabilidades são de todos da cadeia, desde o gerador ao reciclador. E enquanto estivermos tratando cada uma dessas etapas deste processo individualmente, nós não temos condição de solucioná-lo a tempo, né? Costumamos dizer que temos, na verdade, doentes nas UTIs. Nós temos hoje um doente na UTI e nós temos que tratá-lo de maneira emergencial. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de tentar estabelecer uma diretriz e um caminho que nos permita, no médio e longo prazo, trazer, de fato, uma solução sustentável para a questão de resíduos sólidos urbanos no Brasil, principalmente no Distrito Federal. Vamos lá? Eu vou só pegar uma aguinha e deixar perto de mim, porque está muito seco e eu vou tossir. Posso pegar essa? Vamos lá? Os computadores são ótimos, mas eles sempre nos causam problemas, né? E pior que ficamos dependentes deles. Está tampado, está com alguma coisa na frente. Isso. Eu queria que você voltasse no primeiro só um minutinho, porque é importante. O Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade, ele é da Faculdade de Arquitetura e Centro de Desenvolvimento Sustentável. Ele foi criado o ano passado e ele é fruto justamente de todo um trabalho de pesquisa que a gente vem fazendo nos últimos 5, 6 anos e hoje congregamos vários pesquisadores e vários programas sob nossa coordenação. Pode passar. Eu queria introduzir alguns conceitos e mostrar alguns princípios norteadores, focando justamente na cadeia produtiva da indústria da construção. Por que a cadeia produtiva da indústria da construção? Porque ela é responsável por construir o ambiente construído, né? Então, tanto os edifícios como todo o espaço urbano, infraestrutura, é resultado dessa cadeia. Pode passar. Então, essa cadeia, ela, na verdade, nós a dividimos em 3 segmentos. Nós temos a cadeia de suprimentos, a cadeia principal, onde de fato acontece o processo construtivo, onde de fato nós construímos, né, o ambiente construído, e a cadeia auxiliar. Pode passar. É uma cadeia que, se de um lado ela tem um impacto altamente positivo na sociedade, pelo número de emprego que gera, 3 milhões e meio hoje no Brasil, pela participação no PIB, 19% do PIB brasileiro hoje é da cadeia produtiva da indústria da construção, pelo impostos que paga, pelo produto importante que fornece e oferece à sociedade, do outro lado ela causa um impacto gigantesco no meio ambiente, né? Desde lençol freático, clima, né? Destruição de ecossistemas e, particularmente, disposição e geração de resíduos. Nós vamos concentrar, né, especialmente nessa última linha. Pode passar. Então, se nós formos olhar o que precisamos para que essa cadeia funcione, além de terra, evidentemente, nós precisamos de uma série de materiais, né? Cimento, cascalho, terra, né? Barro para tijolo, madeira, areia, né? Água e energia.
15 a 50% da matéria-prima extraída da natureza é utilizada na cadeia produtiva da indústria da construção. 30 a 40% dessa matéria-prima é extraída clandestinamente, é explorada clandestinamente. Pode passar. Então, isso aqui é dentro do Distrito Federal, né? São extrações clandestinas de cascalho, isso aqui é no Parque Burle Marx, ou de algum material que precise para a cadeia, pode passar. E pode ir, extração de barro, olha o que fica, pode ir, que é o tijolo que nós usamos, pode passar, madeira. Isso é só para que a gente possa lembrar justamente que essa cadeia produtiva causa um impacto gigantesco no meio ambiente. Pode passar, pode ir. Esse é a extração de calcário para a produção de cimento, né? Pode passar. Isso aqui é justamente aqui também, na APA do Distrito Federal, né? Extração a produção de cimento, pode ir. Bom, então, se de um lado nós temos a consciência que para fazer um edifício eu tenho que ter, né, em mente todo esse impacto causado para a indústria da construção, eu também gero, né, aí resíduos da indústria da construção. E como é que esses resíduos têm sido tratados hoje no Brasil? Vamos lá. Pode passar. Então, hoje, na verdade, nós temos aqui, né, a cidade e temos aqui o ecossistema e nós temos uma área de conflito. Essa área de conflito no Brasil hoje é justamente esse doente que está na UTI. Pode ir? Hoje nós temos uma distribuição de municípios onde nós temos um número muito grande de municípios com 20 mil habitantes, né, que é 4.146, temos 1.207 com 20 a 100 mil, e 182 de 100 mil a 500 mil, e um número pequeno acima disso, pode ir. E quando nós olhamos as estatísticas do que nós temos de coleta e tratamento de lixo, essa realidade realmente ela é muito triste, né? Nós temos uma porcentagem muito pequena de lixo, de fato, tratado adequadamente, depositado adequadamente, coletado adequadamente, acondicionado adequadamente. E essa responsabilidade é de todos na cadeia. Nós não podemos simplesmente dizer que o setor público tem essa responsabilidade. O setor público tem, sim, uma responsabilidade muito clara, muito específica, de definir, regularizar diretrizes, de fiscalizar, de oferecer determinados padrões, né, de comportamento dentro dessa gestão de resíduo, mas ele sozinho ele não vai conseguir resolver um problema dessa complexidade. Pode passar. Então, se nós pegarmos hoje uma cidade em torno de 1 milhão de habitantes, nós temos isso produzido diariamente, né? Essa pirâmide de lixo nós produzimos diariamente, 20 de base, 10 de altura, de resíduos diários, né? E qual é a realidade disso hoje no Brasil? No Brasil, gasta-se absurdamente na instalação do que é chamado de aterros sanitários, e em cidades tanto de pequeno porte quanto de médio porte, e esse recurso ele vai para o ralo, por quê? Porque não há integração dessas responsabilidades, não há compartilhamento de responsabilidades. Então, mesmo nas áreas onde nós temos soluções adequadas de aterro sanitário, isso se perde, porque não há uma constante na gestão, não há uma capacitação adequada de quem faz essa gestão. Então, por exemplo, em alguns lugares, como isso aqui é um exemplo de Castro, no Paraná, pode passar, foi gasto um recurso da FUNASA para implantar em vários municípios uma gestão adequada de resíduo, hoje isso virou depósito, pode passar. Né? Nós temos aqui toda a infraestrutura adequadamente instalada com recursos do Ministério da Saúde, pode passar, mas só que, como nós não temos adequadamente uma coleta feita, como nós não temos uma gestão adequada desses espaços, imediatamente isso vira o quê? Isso vira, né, vira simplesmente um aterro, um lixão. Né? Então, são aterros sanitários que passam a ser, na verdade, atuarem até como lixões. Por quê? Porque não tem uma continuidade na gestão, porque não tem uma capacitação de quem vai fazer essa gestão. Isso aqui também são resíduos hospitalares. Aqui tem um cachorro pequenininho que está fazendo aqui um pipi, né? E que provavelmente vai sair daqui, vai andar pela cidade, enfim. Essa é a realidade do nosso país. Pode passar. De novo, são instalações que poderiam ser, né, aqui para uma creche, tem toda uma instalação e que está hoje, na verdade, são depósitos para pneus, são depósitos, né, que não são utilizados adequadamente. Pode ir.
Então, é só mais uma vez lembrando que essa é uma realidade que nós temos que conviver, né? E aí nós não temos drenagem urbana também adequada, e aí chove, e aí nós temos, então, umas, né, consequências sérias com relação ao resíduo. Pode ir. Isso é no Distrito Federal, disposição inadequada de resíduo da indústria da construção, que nós pegamos, né, clandestina, pode ir. A Ascoli está aqui nos últimos 15 dias, fizeram agora um levantamento. Não, eu até ia mostrar, Paulo, mas pensei, não, depois o Paulo vai mostrar, eu deixo para ele mostrar. Não, mas eu não coloquei, onde nós detectamos 59 pontos clandestinos de disposição da indústria da construção, né, no Distrito Federal. Uma situação realmente muito complicada, lamentável, porque o resíduo da indústria da construção, onde você deposita um carrinho do depósito de entulho, aquele lugar passa a ser, né, caracterizado como um espaço de deposição de lixo. Aí vem lixo orgânico, vem lixo de toda a natureza possível, né? Atrai, que é uma coisa impressionante. Além de casa, uma casa muito adequada para ratinhos, uma casa muito adequada para baratinhas, escorpiãozinhos e tudo mais, né? Então, aqui Brasília, né, que nós já conhecemos essa realidade, pode passar. Isso aqui é um projeto em Planaltina, de Goiás. Esses recursos foram usados, né, dentro da construção desse aterro sanitário, que hoje já virou um lixão. Não tem como, né, recuperar todo esse recurso perdido. Pode passar. Isso é em Trindade, uma coisa absurda, o tamanho do que está sendo construído, ninguém sabe, na verdade, para quê nem por quê, né, que está se gastando tanto dinheiro, mas, de novo, é só para mostrar que isso se repete em vários espaços do Brasil. Enfim, nós temos esgotamento de aterros no nosso país, de uma maneira estrondosa e assustadora, pode ir, né? Isso se repete em Belo Horizonte, São Paulo, né, em vários outros estados, pode ir. E fato é que, desse lixo urbano, desse resíduo sólido urbano, 40% a 60% é oriundo daquela cadeia principal dos processos construtivos, são entulho, né? E o que é mais assustador ainda é que 80% desse resíduo que sai das obras é totalmente reciclável, totalmente aproveitável, totalmente possível de ser inserido dentro do processo produtivo novamente. Pode passar. Só no Distrito Federal hoje, nós produzimos dia 7.000 toneladas de resíduo da indústria da construção. 4.000 oficialmente oferecido para as coles, 1.500, 1.400 que entra dentro do aterro terceirizado, e ainda por outras empresas que não são associadas às coles, e ainda o resíduo que é coletado pelas administrações regionais. Então, nós calculamos 7.000. E ontem, na terça-feira à tarde, com 2 pesquisadores, nós já estamos achando que até um pouquinho mais, quando a gente começa a contabilizar também, né, o que está sendo feito pela Limpeza Galope, que, por sinal, é uma iniciativa importante, é uma iniciativa que a gente tem que ajudar a fazer com que funcione e trabalhe, né, porque, de fato, é uma contribuição para toda a questão de gestão. Isso aqui é só para mostrar que o resíduo, então, é disposto irregularmente aqui, Goiânia, em várias cidades, pode ir. Esse resíduo a gente tira hoje, dentro de 2, 3 dias depois já está aí de novo, pode passar. A mesma coisa, de novo. Isso aqui ficou 90 dias do lado da Secretaria do Meio Ambiente da Goiânia, pode passar. Isso aqui é no Bulemarx. Nós tiramos de 3 a 4 caminhões dia do Bulemarx de resíduos dispostos, né, clandestinamente. Essa é repetida, pode ir. Repetiu essa. Essa é em São Paulo, pode passar? Pode passar. Isso é para mostrar para vocês que é uma realidade que se repete, né? Na beira de lago, na beira de rios, fundos de vale, enfim, né? Ruas não pavimentadas, pode ir, né? São as de preferência, porque elas são escuras, ninguém vê, pode ir. Isso aqui na beira do metrô de Brasília, nós também tiramos isso hoje e amanhã, exatamente 12 horas depois, está pior ou está igual, pode ir. Tipo também no metrô, isso aqui na porta de algumas cidades, de algumas casas em Goiânia, porque, de novo, o gerador, ele é, sim, responsável por certificar que esse resíduo chegue no lugar certo. Isso aqui ficou 90 dias, aqueles 120 dias, pode ir. Isso aqui também na beira de estradas, né, Goiânia, Brasília, pode ir. Pode passar. Eu só estou mostrando para vocês que essa é uma realidade que não é só nossa, é uma realidade do nosso país, tá? E aí nós temos dengue, e aí nós temos uma série de consequências que a gente vislumbra. Então, a pergunta é, o que fazer? Como minimizar esse impacto? Quais são as responsabilidades? Quais são os caminhos? O que é que nós temos em mãos? Vamos para frente.
Nós trabalhamos com alguns princípios, eu vou passar rápidos por eles, porque senão fica uma coisa um pouco acadêmica, mas é muito importante a gente entender que essa complexidade, ela só pode ser, de fato, tratada se nós trabalharmos com integração. Integração de agentes, geradores, prefeituras, né, no Distrito Federal, claro, quem coordena, os coletores, né, o setor produtivo de uma forma geral, o setor público e as universidades, que é pesquisa. E os instrumentos econômicos, legais e sociais e as ações de planejamento, monitoramento, operacionalização, onde fiscalização e coordenação estão aqui dentro. Sem essa integração, nós não vamos conseguir superar as barreiras de mercado e as barreiras que nós temos que superar para fazer a gestão adequada de resíduos sólidos. Pode ir. Então, trabalhamos com a integração de pesquisa, setor produtivo, terceiro setor e setor público, fazendo, né, uma mudança, de fato, em quem faz a geração desse resíduo. Pode ir. Para isso, precisamos, pode ir. Pode passar. Precisamos de legislação e normas técnicas, pode ir. Precisamos de instrumentos econômicos e legais, pode ir. Precisamos de recursos, precisamos de pesquisa, pode ir. E precisamos de gestão de valores. Isso é muito importante. O que é importante para um gerador, o que é importante para um prefeito, o que é importante para um pesquisador, o que é importante para um setor produtivo, não é importante para o outro. E a gente tem que fazer a gestão de valores para que, de fato, a gente possa fazer com que os esforços sejam colocados onde precisam ser colocados. Pode ir. Então, essa é, de fato, a integração que a gente tem trabalhado em todos os nossos programas e temos buscado. Pode passar. Na verdade, trabalhamos com uma metáfora, né? Enquanto não entendermos que, pode ir, dentro de todos os setores produtivos, cada célula, na verdade, é como a célula de um grande organismo, pode ir? Pode passar? Então, na verdade, isso aqui, nós trabalhamos como se nós fôssemos um corpo único, setor produtivo, setor público, terceiro setor e pesquisa, ou nós não vamos conseguir resolver esses problemas de maneira alguma. Pode ir. Então, o que o LACIS vem fazendo para contribuir com a gestão de resíduos sólidos urbanos hoje no Distrito Federal? Pode passar. Nós começamos em 2002 com o programa Entulho Limpo, que tinha o objetivo único e exclusivamente de responder à Resolução 307 do CONAMA, de 5/7 de 2002, uma resolução importantíssima que obriga o gerador a fazer a coleta seletiva no canteiro de obra. Esse programa foi desenvolvido, né, em parceria Universidade de Brasília, a Ecoatitude Ações Ambientais, que é uma ONG, e o Sinduscon do Distrito Federal. Ele foi desenvolvido, ampliado, e hoje nós trabalhamos programa de gestão de materiais. Pode passar? O programa de gestão de materiais, ele tem 3 outros programas. O primeiro, que é a gestão de resíduos sólidos em canteiros de obras, eu vou mostrar para vocês alguns resultados disso no Distrito Federal. Hoje temos 19 canteiros, onde nós estamos fazendo a implantação dessa metodologia. Temos o PGM2, que é redução e racionalização de perdas, onde nós atuamos no processo de projeto, reduzindo a geração de resíduo, e temos análise de ciclo de vida de produtos. Nós estamos iniciando com as empresas de artefatos de cimento no Distrito Federal. Pode passar. Pode ir. Então, se nós queremos fazer gestão adequada de resíduos sólidos, seja ele qual for, indústria da construção, seja ele plástico, metal, enfim, seja ele urbano, seja ele industrial, nós temos que trabalhar com 92% dele tem que ser limpo. Do contrário, a gente não consegue fazer com esse resíduo que realmente ele pode ser feito. Então, nós temos que ter coleta seletiva, sim, e essa coleta tem que começar na geração, no momento da geração. Se nós não fazemos essa coleta no momento da geração, esse processo fica caro e eu não consigo assegurar a qualidade desse resíduo. Está aí a importância que em qualquer processo de geração, ele seja, no momento da sua geração, na fonte, ele seja segregado. Pode passar. Então, hoje nós temos 34 canteiros que nós já implantamos a gestão de resíduos sólidos, 1.247 trabalhadores que já foram sensibilizados, pode ir. Hoje, no Distrito Federal, nós temos 19 canteiros conosco ainda. E aí, esse benefício desse projeto é evidente, mas o mais importante, 60% a 80% do resíduo produzido no canteiro de obra não vai para o aterro, ele vai para a reciclagem. Quer dizer, considerando um volume de 7.000 toneladas dia, se nós conseguíssemos fazer a gestão adequada desse resíduo, nós estaríamos reduzindo aí um volume gigantesco, tanto no meio ambiente quanto no aterro sanitário. Pode ir.
As principais dificuldades. A principal dificuldade que eu tenho hoje no Distrito Federal é que eu não tenho uma área específica para eu enviar esse resíduo da classe A, principalmente, que são os minerais, resto concreto, cerâmica, enfim, é o que é 60% de uma caçamba e que, uma vez triturado, pode virar substituto do cascalho, da brita e da areia. Então, essa, para nós, é a principal dificuldade. Eu estou tentando montar uma mini usina dentro do campus da universidade, a Ascoles, inclusive, parceira nossa, nos doou também uma pequena máquina, e a gente vai estar levando, pelo menos, desses canteiros aonde nós estamos trabalhando com o projeto, a gente vai poder reciclar esse resíduo. Pode passar. Então, veja bem. No primeiro momento, nós simplesmente tivemos uma visão do tamanho do problema, né? Esse resíduo gigantesco que se gera nos canteiros, pode ir. Separamos isso em baias, em caçambas, pode ir. Não funcionou perfeitamente bem, pode ir. Fizemos gaiolas apenas para o papel que voava. Também não foi muito adequado, porque depois nós tínhamos que empilhar, né? E aí fizemos, então, empilhadores. Hoje isso funciona perfeitamente, porque no momento da geração, ele é empilhado, depois ele é amarrado em pallets e ele é encaminhado para a reciclagem. Então, o resíduo tem condição de ser, né, de se agregar valor. Pode passar. Né? Então, ele fica estocado, ele é recolhido para reciclagem. Pode passar. Também temos contêineres para madeira, que também é coletado, porque a resolução 307 do CONAMA exige que se quantifique esse resíduo. Esse resíduo precisa ser quantificado. Então, nós precisamos de uma maneira prática para que isso, de fato, aconteça. Cinzeiros, né? Porque é super importante. Pode passar. Filtro para água de betoneira, simplérrimo, muito simples, e a água já entra, então, né? Não leva esse conteúdo, esse resíduo para dentro da rede. Pode passar. E a quantificação, que hoje ela está, de fato, acontecendo nos nossos canteiros, de maneira, né, bem detalhada e respondendo à resolução. Pode ir. Pode passar esses 3 agora, porque é só no sentido de mostrar que é onde a gente quer chegar, né, inclusive os resíduos que são vendidos. Bom, além do PGM1 e do PGM2 e PGM3, nós estamos, então, instalando um laboratório de reciclagem no campus, com uma dificuldade gigantesca, né? Nós fazemos sopa de pedra, né? Então, é a escola que doa uma máquina, é uma empresa construtora que doa outra máquina, é uma outra máquina que nós doamos. Ontem eu ganhei uma cobertura, uma cobertura dessas que é utilizada em algumas fazendas para guardar sal no meio do pasto, que vai me permitir que eu instale essas máquinas antes para que eu possa produzir os tijolos e construir, enfim. Então, é realmente com uma luta muito grande, mas nós estamos montando, pode passar, né, dentro do campus da universidade, nós vamos fazer a gestão dos nossos resíduos e dessas empresas que estamos, então, trabalhando. Pode ir, é dentro da prefeitura, pode passar. Nós temos 2 argamaceiras, que nós ganhamos, e a máquina das colas, que não está aqui, que é um pouco melhor do que essas, que tritura em 4 granulometrias. Pode ir. Temos também um outro programa que é direcionado a municípios de pequeno porte, que é o Programa de Otimização de Gestão Integrada de Saneamento Ambiental. Estamos começando com municípios de pequeno porte, e o nosso objetivo é levar isso para o entorno de Brasília. Pode passar. Estamos buscando um recurso, hoje, junto à FUNASA, em alguns outros órgãos, tentando viabilizar esse projeto. E trabalhamos com a integração de abastecimento de água, drenagem urbana, gestão de resíduos sólidos e esgotamento sanitário. Na verdade, os 4 vetores são integrados, e por meio de 4, né, programas, um de diagnóstico, um de reciclagem de funcionários, o plano de gestão e a implantação do plano de gestão, a gente, então, vem desenvolvendo essa metodologia. Pode ir. Um outro projeto que também está em andamento é o PROATOS, que é o programa que contribui com a gestão de resíduos sólidos. Nós temos um embrião que estamos tentando viabilizar em Ceilândia e outro em Santa Maria. Pode ir. Em Santa Maria, ele é com a Astradasme, e em Ceilândia nós estamos buscando um recurso junto à Fundação Ford,
que a Secretaria de Captação de Recursos do Distrito Federal e a Secretaria de Ação Social têm sido também, né, apoiadores desse projeto, principalmente porque o PROATOS vai contribuir com o fortalecimento do Limpeza Galope, que é uma iniciativa muito interessante, mas que precisa de uma série de elementos para que ele realmente se consolide e funcione da maneira como ele foi programado, né? Então, nós trabalhamos a integração de atores para a gestão de resíduos sólidos urbanos, dentro realmente de uma metodologia onde cada um assume seu papel, onde cada um assume sua responsabilidade, e é mais ou menos, né, aquela questão, passa-se o chapéu e cada um coloca dentro o que pode. Pode passar? Nós também temos, né, representamos o LACIS, pode apertar, na FIBRA, a FIBRA, né, instituiu a Comissão de Estudos da Política de Resíduos no Distrito Federal, pode ir, tem o objetivo específico de colaborar com o Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos. A gente tem tentado, já estamos lá há um ano, nós temos tentado integrar vários agentes, temos na comissão, pode passar, a administração de Ceilândia, temos a Ascoles, temos a CAENGE, temos... não estou enxergando. A Câmara Legislativa também tem estado conosco, a SEMAR, o SENAI, o SEBRAE, o Sinduscons, vários outros sindicatos, a Universidade de Brasília, enfim. Esses agentes têm tentado, a Secretaria de Ação Social, tem tentado, da melhor forma possível, né, juntar esforços justamente para tentar dar uma contribuição para a questão de resíduos da indústria da construção, não só da indústria da construção, resíduos sólidos urbanos e também indústria da construção. Agora, veja bem, sem uma integração realmente onde o setor público local participe, coordene, compartilhe conosco esses objetivos, a coisa fica realmente muito difícil e a gente fica sempre fazendo sopa de pedra, né? Porque é importante que a gente tivesse esse coração aí do setor público que está, de fato, mexendo conosco. Mas a gente ainda acha que nós vamos conseguir. Pode passar? E a gente, então, tem alguns princípios norteadores que permeiam esse trabalho como o nosso, que é compartilhar recursos, responsabilidades e interesses, integrar agentes, ações e instrumentos, fortalecer o sistema de aprendizado das indústrias e dos agentes locais, que eu acho que isso é um ponto importantíssimo, principalmente com base na teoria de inovação e nos exemplos que a Coreia nos dá, né? E testar soluções por meio de projetos pilotos, que é justamente o que a gente pretende fazer em Ceilândia, que é o foco do nosso trabalho dentro da comissão. Pode passar. Eu acho que acabou. O que eu queria mostrar para vocês é não só o que a gente vem fazendo, mas por meio do que estamos fazendo, realmente deixar claro. Só existe uma forma, é conseguir fazer com que aqueles que são de fato responsáveis por cada etapa desse resíduo, que vista a sua camisa, que cumpra com o seu papel, com a sua responsabilidade. Do contrário, eu acho que as consequências são muito graves, né, para o Distrito Federal e também para o Brasil como um todo. Eu estou à disposição dos senhores. Nesse último era para ter tido o meu e-mail, infelizmente não sei por que não saiu, sumiu, mas é Raquel, com QL, BUM, B de bola, L de lua, U de uva, M de Maria, @terra.com.br. E eu estou à disposição de vocês, né, para qualquer coisa que esteja ao meu alcance para ajudar nessa questão. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Quero agradecer a doutora Raquel pela sua bela exposição. Eu já tinha falado da possibilidade, em razão de continuar conosco, em razão de compromissos ao senhor do Sinduscon. Então, quero deixar a doutora Raquel à vontade para que possa comparecer ao seu compromisso no Sinduscon. Mas agradecendo mais uma vez a sua participação, né, que muito nos dizendo que nós estamos também na Comissão do Meio Ambiente aqui à sua disposição. Obrigado. A doutora Silvia tem também exposição Tem. Robson, já tem o material dela? Vamos passar então a palavra, já que a mesa, nós temos várias exposições, a mesa está aqui embaixo.
Eu vou passar, então, a palavra à doutora Silvia Astolfa, engenheira ambiental na área de resíduos sólidos, representando aqui o Ministério do Meio Ambiente. Bom dia a todos. Estou representando nesse momento o secretário da Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos do Ministério do Meio Ambiente, Dr. Vitor Zular, que, em função da apertadíssima agenda do final do ano, não foi possível o seu comparecimento. Me apresentando, eu sou Silvia Astolfo, trabalho diretamente com o Dr. Vitor, sou engenheira, especialista em resíduos, trabalhei no projeto de lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E quero até endossar o que foi dito na exposição anterior, parabenizo a exposição anterior, porque realmente as ações de planejamento revelam a responsabilidade com que os temas são tratados. Esse planejamento está dentro de um plano de gestão. E, além disso, é importante destacar a iniciativa do GDF quanto ao programa financiado pelo BID, o Programa de Saneamento Básico do Distrito Federal, que prevê investimentos nas obras de saneamento. Eu tenho que lembrar que o caso do GDF é um caso muito particular, como todos nós sabemos. Nós temos aí as cidades satélites e se mostra de vital importância, no caso dos resíduos sólidos, estabelecermos um planejamento. As diversidades que nós temos, o enxame estrutural que nós vimos aqui, os catadores, a presença dos catadores, e essas ações de planejamento chamam a responsabilidade de todos, sim, e chamam a responsabilidade sobre a gestão dos resíduos. Sei também, sou nova aqui, mas sei também que o GDF já teve um dos melhores planos de gestão. E que muitas quadras e muitos edifícios ainda fazem a coleta seletiva, que, infelizmente, por um infortúnio, vamos dizer assim, essa coleta não é processada como se deveria para o retorno ao seu devido tratamento. Então, isso nos deixa muito descontentes. O governo federal tem como premissa a gestão integrada dos resíduos sólidos. E uma preocupação fundamental do governo federal, minha também, acredito que do secretário Vitor, é a compreensão de como o GDF convive com essa forma de gestão. É imprescindível avançar com as questões do aterro sanitário, com as questões dos catadores, com as questões que foi apresentada pelo senhor deputado, porque eu acredito seriamente que nenhum de nós quer uma situação dessas ou um lixão contando a história do Brasil. E, para isso, eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar o anteprojeto de lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que hoje tramita na Câmara dos Deputados, onde a gestão integrada de resíduos, que é a premissa, é muito forte. Eu gostaria de apresentar... Está no CD, né? Eu não sei quem é que foi buscar. É um projeto diferenciado, é um projeto dinâmico, é um projeto onde se trabalha com novas técnicas e tecnologias, onde integra toda a sociedade no processo de gestão integrada dos resíduos sólidos. Ele pediu para aguardar um minuto. Nós trabalhamos dentro desse projeto de lei com o conceito de logística reversa. Na apresentação anterior, nós falamos da gestão de suprimentos, e é com a gestão de suprimentos que o governo federal trabalhou.
A logística reversa só existe porque nós temos esse fluxo de suprimentos e o reverso depois da produção dos resíduos. Isso vai ser interessante. A lógica proposta, que visualizássemos a lógica proposta. Enquanto isso, eu posso dizer que esse projeto de lei, ele objetiva as diretrizes reais para os resíduos sólidos. É um projeto amplo, adequável, dinâmico, por quê? Estabelece seus planos integrados de gestão de resíduos, adaptável ou maleável a cada gerador, a cada município, em respeito a essas diversidades, essas que nós colocamos aqui. São responsáveis pelos resíduos, as responsabilidades são traçadas nesse plano. O Distrito Federal e os municípios, enquanto geradores de resíduos sólidos urbanos, e os outros geradores, que são os distribuidores, os importadores, os produtores, os trabalhadores da construção civil, os catadores, aqueles que administram todas as ações no fluxo de resíduos sólidos. Essas responsabilidades são traçadas de que forma? Dentro do plano de gestão. Eu só posso saber o que eu vou fazer e como eu vou melhorar as condições dos resíduos com o plano de gestão. E o plano de gestão, estabelecido no projeto, objetiva 5 componentes principais, que são os 5 componentes do planejamento. Eu não queria me adiantar para a gente seguir, que é muito mais fácil ilustrar com a apresentação. Já está aqui. Esses slides, essas transparências estão um pouquinho extensas. Eu vou tentar falar de forma um pouco mais rápida sobre o projeto, por favor. Nós sabemos que desde o final da década de 80 começaram a aparecer as primeiras iniciativas legislativas sobre a questão, o traçado de diretrizes para a gestão de resíduos sólidos. E, em 91, foi apresentado na Câmara dos Deputados o PL 203 e, posteriormente, apensados a eles, cerca de 70 outros projetos de lei. Em 90, o CONAMA aprova uma proposição 259, que objetivava também traçar as diretrizes para os resíduos sólidos. Em 2001, foi criada na Câmara dos Deputados uma comissão especial que objetivou trabalhar com o PL 203 e com os seus apensos. E a comissão foi extinta pelo encerramento da legislatura. Em 2004, a Secretaria de Qualidade Ambiental reinicia as discussões com a participação de vários órgãos. Ainda em 2004, em agosto de 2004, o CONAMA realiza o seminário Contribuições à Proposição CONAMA, Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a participação das organizações públicas e privadas, a sociedade civil, com o objetivo de reestruturar a proposta 259. Ela já se encontrava defasada, é uma área de desenvolvimento rápido de tecnologias, objetivando trabalhar melhor com essa resolução. Em 2005, foi criado um grupo de trabalho para a consolidação de todos esses documentos da proposta CONAMA 259, do PL 203 e dos 74 PLs apensos. E resultou no projeto de lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que objetiva
instituir a política, estabelecer as diretrizes para a gestão integrada dos resíduos e regulamentar as responsabilidades e os parâmetros técnicos. Quais os conceitos? Dentro de todo o documento, algumas premissas foram fortemente adotadas. Trabalhar com o conceito 3Rs, reciclar, reduzir e reutilizar, com a gestão integrada de resíduos sólidos, com resíduos sólidos e rejeitos. Muitas vezes nós tratamos os resíduos sólidos como aquilo que tem que realmente ser descartado, mas não foi dividido. O resíduo sólido é aquilo que a gente sempre aproveita, que não existe uma tecnologia hoje disponível para recuperar ou que possa torná-la passível de tratamento, e o rejeito é aquilo que no momento a gente tem que dispor frente à ausência de tecnologias. A logística inversa e a inserção social dos catadores. A política tem que ser consonante com as outras políticas, a política dos estados tem que estar compatíveis, estão sujeitos à observância da lei. Podemos notar que todos nós estamos sujeitos à observância da lei. Puxa vida, eu como um pequeno gerador estou sujeito à observância da lei? Sim. E nós temos dentro do documento diretrizes para que essa responsabilidade seja dividida ou seja compartilhada. Por favor. As diretrizes gerais, as fundamentais, são a alteração da postura no padrão de produção e consumo. Na apresentação anterior, nós pudemos ver que é de extrema importância que aconteça essa alteração, aprimoramento de técnicas e tecnologias, promoção, a otimização da gestão integrada de resíduos, capacitação técnica continuada, responsabilidade social e fortalecimento dos mercados de materiais recicláveis ou reciclados, por favor. Princípios: a não geração, a prevenção da geração e a redução da geração de resíduos sólidos, a reutilização de novos 3Rs, a disposição final dos rejeitos ambientalmente adequada, a participação da sociedade, o desenvolvimento sustentável e a integração dos catadores nas ações que envolvam o fluxo de resíduos sólidos. Por favor. Por favor. O plano de gestão. Todos terão que traçar seu plano de gestão. O Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com os outros ministérios, com os estados, com o Distrito Federal, município e representações organizadas da sociedade, adotarão providências para coordenar as formas de implementação da política, articular as ações, estabelecer programas, garantir acesso à informação, isso é, integrar as ações. As ações terão que ser integradas, que é o planejamento estratégico situacional. Por favor. O poder público local, em conjunto com os setores organizados da sociedade, deverá definir as formas de articulação, os instrumentos econômicos, regulamentares e legais, as hipóteses de dispensa do plano de gestão. Ora, se eu sou cidadã, eu sou consumidora, eu estou sujeito à observância da lei, então eu tenho que ter um plano de gestão? Sim, deve ter um plano de gestão. Mas a hipótese de dispensa deve estar prevista no plano local. Então, vai ser muito importante estabelecer as hierarquias, governo federal, estadual e municipal, que é estabelecido na Constituição. Diretrizes, procedimentos e critérios e limitação nas questões relativas aos resíduos. Nós trabalhamos aí com planejamento participativo, pressupondo o engajamento de toda a comunidade para o estabelecimento do plano, por favor. O plano de gestão integrada para o Distrito Federal e municípios e para outros geradores. Nós temos que ter as cinco premissas, todo descrito no documento, passo a passo, para a realização dos planos de gerenciamento. Eles obedecem ao reconhecimento da situação atual. Como nós vimos também anteriormente, nós temos que reconhecer, fazer um diagnóstico da nossa situação, diagnóstico ambiental e análise da situação do problema, vamos fixar os objetivos e metas, formular as ações, estruturar o plano, implementar, monitorar e avaliar esse plano de gestão, por favor. Estão sujeitos à elaboração, já disse, por favor.
procedimentos especiais para aqueles resíduos, como é um projeto de lei que não trata especificamente dos resíduos sólidos urbanos, tratamos de todos os resíduos dentro do documento, resíduos industriais, resíduos com uma carga pesada, de toxicidade, eles se enquadram dentro dos procedimentos especiais ou diferenciados. Nós temos um capítulo todinho que regra a atuação desses resíduos sólidos. Por favor. As obrigações e responsabilidades. Ficou claro anteriormente, mas claro agora, que toda a sociedade é responsável pela efetividade das ações que envolvam os resíduos sólidos. O que cabe aos geradores, está descrito no documento, por favor. E as obrigações? O Distrito Federal e municípios, eles devem adotar tecnologias para absorver ou reaproveitar os resíduos sólidos reversos. É uma nomenclatura que foi incluída, que nós vamos passar a conhecer nos próximos slides. Do sistema de limpeza urbana e da disposição final ambientalmente adequada aos rejeitos. Articular com os geradores a implementação da estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos de responsabilidade. Por favor. Os fabricantes e importadores, adotar tecnologias de modo a absorver ou reaproveitar os resíduos sólidos reversos de sua responsabilidade, coletar os resíduos e dar disposição ambientalmente adequada aos rejeitos, articular com sua rede de comercialização e implementação de estruturas para garantir o fluxo de resíduos, levar informações ao consumidor sobre as possibilidades de reutilização e tratamento, advertindo quanto aos riscos ambientais resultantes do descarte indevido e divulgar as mensagens educativas ao combate, está repetido, dos resíduos de sua responsabilidade, por favor. Aos vendedores e comerciantes distribuidores, receber, acondicionar ou armazenar temporariamente os resíduos, garantir o recebimento, criar e montar os locais destinados à coleta, disponibilizar as informações. Por favor. Aos consumidores, que somos todos nós, após a utilização do produto, efetuar a entrega dos resíduos sólidos aos comerciantes e distribuidores ou destiná-los aos postos específicos de coleta. As perguntas em torno desse tema são: agora eu vou ter que consumir um iogurte e vou ter que destinar a um posto de coleta. Não, nós temos as organizações de catadores, nós temos as empresas, isso é um resíduo difuso, e como resíduo difuso, nós temos toda a nossa tramitação. Então, isso está garantido também, que eu, se quiser, levo como responsabilidade um posto especificado de coleta. Mas, se achar mais oportuno, eu continuo coletando de forma diferenciada os resíduos dentro da minha casa, botando à disposição para as organizações de catadores ou empresas afins. Do fluxo de resíduos, esse é todo o fluxo, todo o projeto de lei está descrito aí. Eu tenho a geração de resíduos, eu trabalho com a não geração, a premissa da prevenção. Eu tenho 2 tipos de resíduos gerados no âmbito industrial. Eu tenho os resíduos do não centro produtivos, e acompanharmos ali, os resíduos de âmbito interno, nós chamamos de geração primária de resíduos. Esses resíduos são gerados, são chamados de resíduos primários reversos. Eu tenho como objetivo principal, enquanto produtora, de buscar prioritariamente as organizações de catadores para fazer o trabalho de absorção dos resíduos, ou o trabalho novamente dentro da minha cadeia produtiva, ou eu busco outras cadeias para que se dê essa absorção. É o princípio da bolsa de resíduos. Nós temos bolsas estaduais hoje funcionando muito bem, temos bolsas municipais funcionando bem também. Identifico as oportunidades, absorvo, que eu não tenho tecnologia para absorver, rejeito, posso fazer a disposição desde que é licenciada, né? Posso fazer a disposição final, que absorvo, volta ao ciclo produtivo. Da mesma forma, o produto, eu consumo, eu tenho produto, a geração do produto, eu consumo, geração secundária, é o que nós chamávamos anteriormente de pós-consumo, a cadeia de logística reversa já engole o termo, geração secundária, centros de coleta, resíduo reverso, identificam as oportunidades, atuam na prevenção,
prevenção, o que eu posso absorver no centro produtivo, absorvo o que não, busco outros centros, trabalho com as bolsas, rejeito, disposição final. E a linhazinha tracejada é o resíduo sólido urbano, esse que nós estamos acostumados, da coleta convencional. Eu tenho a minha geração, o município também trabalhando na prevenção, a geração de resíduos, eu tenho os resíduos do consumo, eu trabalho com os resíduos sólidos reversos, depois que eles foram coletados, eu tenho a minha separação, eu identifico a melhor tecnologia para mim, em respeito à diversidade e às diferenças que nós temos no Brasil. Trabalho com essa identificação de oportunidades, o que eu rejeito, descarto, o que não absorvo novamente. Os resíduos orgânicos, o tratamento de resíduo orgânico, o que é reciclável, eu estabeleço as cadeias para retorno dos resíduos. Por favor. Os instrumentos econômicos e financeiros, o poder público, 120 dias para propor alternativa de fomento e incentivo creditício, fiscal e financeiro, a União estruturar linhas de financiamento e instituições oficiais de crédito facilitar as operações de crédito e financiamento. Os prazos, o Distrito Federal e municípios, 24 meses para elaborar e dar publicidade aos planos de gestão integrada. Se tivéssemos já um plano de gestão integrada, a primeira instância para a cobrança da responsabilidade seria através, por meio desse plano de gestão. Os demais geradores, 30 meses, e Distrito Federal e municípios também, 30 meses para se estruturarem técnica e administrativamente para atender pelo menos 80% da população com serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e disponibilizar áreas para a disposição dos rejeitos. Como nós vimos anteriormente, também é uma das carências a disponibilização de áreas, por favor. E, enfim, esse é o nosso projeto de lei. Espero que possa, de alguma forma, contribuir para a compreensão de todos vocês de um projeto do Executivo e gostaria que trabalhássemos juntos, GDF e Governo Federal, como forma de encontrar as soluções, as melhores soluções para a questão dos resíduos sólidos em âmbito local. Meu e-mail à disposição, estou à disposição sempre que for necessário. Obrigada. Obrigado, doutora Silvia, pela sua explanação. O projeto está em qual comissão? Está em que ponto que está? Tem audiência pública. Ótimo. Então é bom você saber para ver. Está em previsão de aprovação nos ano que vem. Muito obrigado. Robson, está pronto aí? Nós vamos, então, ainda nessa fase de apresentação de... Você vai ficar por último. Aproveitando que o polo da Ascoles é a Associação das Empresas Coletoras de Entulho de Águas do Distrito Federal. Ele também, nós o convidamos para fazer a sua exposição e ele está com a apresentação também de slides. Convido o Paulo para tomar aqui a palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Roberto Gonçalves. Eu, na verdade, vou fazer uma apresentação aqui que relativa a um projeto da Associação das Ascoles e da Cooper Coleta Ambiental, que é uma cooperativa de coletores e recicladores de resíduos sólidos daqui do DF, da qual também fazemos parte. Como o presidente, o Duílio Pires, está aqui presente. Então, a nossa apresentação é um projeto em comum das duas entidades. As quais a entidade que representa as empresas, aí nós criamos essa associação para ter um canal
representação, de comunicação, de interface aí com diversos órgãos, tanto do setor público quanto privado. E a Copa Coleta foi uma cooperativa que nós, a partir da implantação do projeto de reciclagem em Túlio, nós observamos a necessidade de criar uma cooperativa em razão da associação ao poder de atividades econômicas. Pode ir adiante. Para passar para o próximo. Bom, isso é uma fotografia da usina de reciclagem que existe lá em Belo Horizonte. E aqueles slides anteriores de uma visita que nós fizemos para conhecer os trabalhos que são feitos lá em Belo Horizonte. A experiência com reciclagem de resíduo ela data já de aproximadamente 10 anos ou mais. E para, inclusive, copiar os modelos do CGU deles para trazer aqui no Distrito Federal. Desde 1995, que o segmento empresarial que cuida da coleta de resíduos do Distrito Federal tem se preocupado com a implantação aqui no DF de uma política para a destinação ambientalmente correta para esses resíduos. O volume é um volume fantástico, conforme a professora Raquel apresentou aqui, na ordem de 7 mil toneladas dia. Isso representa praticamente 3,5 vezes o volume do resíduo domiciliar. Hoje, esse material todo está indo para o ambiente de uma forma ou de outra, em atura, porque não há nenhum trabalho de reciclagem, de destinação correta. O que é pior, não há nem local licenciado para a disposição desse material. Então, esse trabalho que nós temos tentado ao longo de 10 anos, ele, de certa forma, mostra o comprometimento do setor, e isso é bom que fica claro que são micros e pequenos empresários, não são empresas de grande porte, são empresas que estão, na verdade, até descapitalizando o seu capital de giro para aplicar numa proposta que nós acreditamos que vai dar uma contribuição efetiva, tanto para a questão ambiental quanto para a questão de inclusão social, que o nosso projeto ele trabalha com essas duas vertentes, conservação ambiental e inclusão social. Em abril do ano passado, o governo do Distrito Federal, ele tinha essa usina, que estava desativada há aproximadamente 8 anos, ali na região da Fercal. Por inúmeras vezes, nós tentamos convencer as estruturas do governo do Distrito Federal que fizessem uma parceria conosco, no sentido de transformar essa usina numa primeira unidade de reciclagem. A usina estava lá se enferrujando, se acabando, gerando custo para o governo com vigilância. E, infelizmente, não conseguimos convencer essas estruturas de governo. O governo resolveu levar essa usina à região, e aí esses pequenos e microempresários se cotizaram, eu repito, tirando, inclusive, o próprio capital de giro dessas pequenas empresas, e compramos essa usina, e estamos agora trabalhando para transformá-la na primeira usina da iniciativa privada no Distrito Federal de Reciclagem, que nós esperamos venha a ser uma de muitas outras que seguirão essa usina. O que estamos faltando hoje é apenas, mais uma vez, uma celeridade dentro dos processos burocráticos do governo do Distrito Federal para que tenhamos a permissão de operar. Estamos com alguns equipamentos compros desde abril desse ano e ainda não conseguimos triturar nenhum grão de areia, porque a área lá, o terreno é propriedade do GDF, e os processos estão tramitando aí nas diversas instâncias para conseguirmos um contrato de uma permissão de uso, um arrendamento daquela área. Já tivemos a iniciativa de submeter a apreciação do IBAMA, o Alexandre foi quem coordenou esse trabalho, fazendo uma visita em loco para a emissão de um parecer prévio quanto à compatibilidade da implantação do projeto lá. Já temos esse primeiro sinal verde do IBAMA. Juntamente com essa área da usina, nós
a logística operacional para que o projeto tenha uma viabilidade econômica, ela prevê a implantação de algumas estações de transbordo ao longo da malha urbana do Distrito Federal. Essas estações de transbordo nós chamamos de ecopontos de transbordo, de recepção, transbordo, segregação e redestinação dos materiais. É através deles que nós queremos fazer a inclusão social dos catadores. Nossa proposta é que dentro desses ecopontos, que terão uma infraestrutura semelhante àquela da usina lá de Belo Horizonte, áreas que nós faremos um cercamento, um cinturão verde, uma infraestrutura mínima para dar umas condições dignas de trabalho a essas pessoas que dão uma contribuição fantástica ao meio ambiente, que são os catadores, e dando a eles ali as condições mesmo de trabalho, como instalações sanitárias, banheiro, refeitório, uma área de lazer, quer dizer, colocar equipamentos à disposição deles para que eles possam fazer esse trabalho de segregação do material. E nesse trabalho de parceria, nós pretendemos que nós vamos dar a eles condições de trabalho e eles vão nos auxiliar no processo de reciclagem, contribuindo com essa parte de segregação do material. Os materiais das estações pode ir adiante. Pode seguir. Só um minutinho. Então, nesses ecopontos, esses materiais dali, cada um tem um destino específico. O entulho classe A, que são os restos de concreto, restos cerâmicos, que a professora Raquel mencionou, iriam para a usina de reciclagem, onde, sendo triturados, eles retornariam para a construção civil na forma ou de agregados, tipo brita, areia, pedra graduada, substitutos de cascalho, ou na forma de artefatos, tijolos, bloquetes de pavimentação, guias de meio fio, há uma infinidade de produtos para os quais já existe, inclusive, novas técnicas regulamentando a sua fabricação, já normas da LBA já regulamentando a aplicação desses materiais. O resíduo classe B, que são os restos de papéis, plásticos, metais, etc., naquele ponto, esse material segregado seria de propriedade dos catadores, quer dizer, ali eles seriam comercializados. Um trabalho junto, feito em parceria com a nossa cooperativa, onde se pretende agregar um valor a esse material e aí dividir juntamente com os catadores os resultados dessa comercialização de uma forma empresarial, de uma forma mais eficiente, e para os atores apenas aqueles rejeitos para os quais não existem tecnologias são considerados perigosos, exemplo do solvente, tintas e similares. Então, tem uma expectativa que esse volume de 7 mil toneladas dia, ele poderia ser reduzido ao quantitativo em torno de 700 toneladas apenas para ir para os aterros. Esse projeto nosso ele tem merecido assim, um apoio, uma assistência especial dos órgãos ambientais, tanto a nível federal, conforme citado do IBAMA, quanto do local Secretaria de Meio Ambiente, que também o Felipe e o Carlos, que fizeram um trabalho também excepcional apoiando a nossa iniciativa e fazendo umas vistorias prévias a aproximadamente 18 pontos que nós identificamos na malha urbana do Distrito Federal como sendo adequados para serem utilizados como ecopontos de transbordo, e o pessoal da CELAM também com o IBAMA, cada um dentro da sua área de jurisdição, que fez esse trabalho com grande celeridade, com uma contribuição muito boa, e nós percebemos neles uma receptividade muito boa na proposta. Então, aqueles órgãos que até então nos eram vendidos como os grandes obstáculos para se levar adiante qualquer trabalho ambiental, até hoje, na verdade, têm sido os que têm dado o maior apoio. Aqui, na Câmara Legislativa, a Comissão de Meio Ambiente, está lá o deputado Augusto Carvalho, do Gustavo, tem dado um apoio muito bom, muito efetivo à nossa proposta. E nós temos, no Distrito Federal, já uma legislação
que dá todas as condições de implantação desse projeto. Nós temos a Lei Distrital 3232, que institui a política de resolução do Distrito Federal, e a 3234, que é uma lei de autora da deputada Helena Pedrosa, que institui política específica para a reciclagem de entulho da construção civil. Essa lei, inclusive, prevê incentivos, apoios por parte do governo, que nós esperamos sejam efetivos e que vão realmente se concretizar nessa proposta que nós pretendemos implantar. Há também a Lei Distrital 3296, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cada administração regional criar sobre a área de sua jurisdição uma área específica para o tratamento desses materiais. Estamos também contando lá com a colaboração da SUCAR para que seja viabilizado o disposto nessa lei. A resolução Colônia 307 de 2002, que pelo que eu vejo, pela apresentação da doutora Silvia, tem muita coisa em comum quando se trata de resolução da construção civil. Eu só fico, de certa forma, apreensivo com os novos prazos que serão dados pela nova lei. Quer dizer, o projeto de lei está tramitando na Câmara Federal, vai ser um prazo definido para se transformar lá, e depois ainda se oferecer prazos muito longos. E enquanto nós sabemos que a resolução 307 deu ao Estado, aos municípios do Distrito Federal, prazos para que fosse implantado um plano integrado de gestão do resíduo sólido, e pelo que nós sabemos, realmente, eu acho que ninguém fez esse dever de casa. Esses prazos eles já se esgotaram em dezembro do ano passado. A nossa proposta ela está em consonância com o disposto da resolução 307 do CONOMA. Nós fizemos um projeto amarrado com as exigências do CONOMA, e pelo que nós podemos apreciar que na apresentação da doutora Silvia, acreditamos também que ela está em consonância com a nova lei que está em implementação. Pode ir adiante. Nós estamos destacando aqui alguns dos inúmeros benefícios que nós imaginamos que a nossa proposta vai poder oferecer para a sociedade quanto para o governo. Nós temos a questão da preservação dos recursos naturais em duas frentes. Uma é a diminuição da captação de materiais, quer dizer, 7 mil toneladas de resíduo reciclado diariamente e 7 mil toneladas a menos de material a ser coletado no ambiente. 7 mil toneladas de resíduo reciclado diariamente é menos 7 mil toneladas que vai entulhar o ambiente. Então, é uma contribuição muito grande em duas pontas. Isso é uma exposição de degradações ambientais, extração de areia. Há pontos, nós percebemos que nesse local especificamente, isso é dentro dali da área do Parque Goulart Marx, há pessoas que vão com um caminhão cheio de entulho, aí retira a areia do buraco e joga entulho. Então, causa um duplo impacto ambiental. Essa é uma demonstração aqui. Na fotografia da esquerda, nós temos aí uma situação do sistema vigente do Distrito Federal. Ali são equipamentos do governo, da Belacap, das administrações regionais, coletando entulho jogado em área pública. Uma coleta irregular que traz um ônus muito grande para os cofres do Distrito Federal. E a margem da direita é o que nós propomos, quer dizer, uma usina de reciclagem onde esse material seria tratado sem levar ônus para o ambiente, nem para os cofres públicos. Essa é uma passeada que nós fizemos no ano passado, diante da falta de opções de trabalho, de certa forma, da falta de envolvimento de alguns segmentos governamentais nesse problema do entulho, e depois de inúmeras tratativas, inúmeras idas e vindas aos gabinetes, chegamos à conclusão que nós precisávamos de fazer uma manifestação para levar o conhecimento da sociedade e
do problema que estava vivendo. Então, fizemos uma carreata, fizemos uma paralisação de um dia à frente do Palácio do Governador, e até na expectativa de que ele tomasse conhecimento desse problema, porque nós sabemos que nem sempre o mandatário máximo está sabendo o que está acontecendo. As coisas às vezes não chegam até ele, mas não poderia ter feito, não. Pode ir adiante.